Nós estamos aqui na Fazenda Paiolinho, uma fazenda que, por coincidência, é do pai do Flávio Junqueira. E sempre, antes da gente mexer com PBR, mexer com tudo, a gente tinha touros. A origem nossa é ter, tem até hoje, mas naquela época era até mais forte, touros para montaria. E o Paulo Krimber aprendeu muito aqui, me ajudou muito também. Grande maioria dos touros que eu tive naquela época era porque o Paulinho Caburé experimentava e treinava e iniciava novos touros para mim. Lembra dessa época, Paulinho? Bastante, eu tô aqui hoje, não tem nem assim como... Muita lembrança que tem, né, que passa pela vida da gente, que hoje faz 10 anos que eu tô nos Estados Unidos, mas assim, a maioria da minha carreira, o que eu aprendi, o que eu fiz, tudo no começo foi aqui nessa fazenda, não dá nem pra contar quantos touros eu montei aqui. E o Flávio acreditou na minha capacidade, no meu talento, me deu a oportunidade de investir um pouco, né, em mim para ver se virava alguma coisa. Graças a Deus deu certo. Eu estou lá nos Estados Unidos faz 10 anos, então hoje de estar aqui novamente aqui é como se eu estivesse renascendo do que eu comecei, do que eu passei, vendo meu filho correndo hoje aqui atrás dos cachorros, o João. Vai saber se um dia ele não vai estar aqui também montando em boi para o Flávio, ajeitando para aprender. Então é uma coisa maravilhosa. Acho que é isso que a vida que a vida dá pra gente, né, a oportunidade de reviver momentos bons da nossa vida. Então momentos que vai ser inesquecível. O Paulo tem uma história muito interessante, o André, que todo mundo que não conhece ele fala: nossa, o Paulinho teve sorte, com 17 anos já ganhou segundo em Barretos, já se classificou para ir para os Estados Unidos. Só que o Paulo, com 14 anos, ele começou a montar em boi, e com 17, quando a gente conseguiu levar ele a ter esse sucesso, ele já era um peão com 2 pernas quebradas, com a mandíbula, já era um competidor que já tinha aí sofrido 4, 5 anos, né, Paulo? Como é que foi esse início? Porque muita gente que não conhece acha que o Paulo Krimber chegou e aconteceu, né? A história começou com 14, 13, como é que ela começou? Foi mais ou menos com 15 anos, eu já comecei. A época foi um boi do Lupercio, o Lupercio Boninho tava comprando boi, ele foi no rodeio, levou esse boi pulou 4, 5 vezes, não chegou a pular, colocou no sorteio e ninguém montou. Chegou na final, eu peguei o boi. E eu, graças a Deus, nunca fui de soltar boi nenhum, nunca tive. Falsificava RG? Como é que fazia? Eu falsificava, o pessoal de Barreto levou eu pra vacaria um tempo, eu tinha 16. Chegaram lá e perguntaram por ele: mas esse rapaz não é de menor não? Eu falei: não, tá aqui de identidade, tinha falsificado a identidade para ir. Então assim, eu fui uma pessoa que sempre corria atrás do meu sonho. Então eu já machuquei com 16 anos, eu já tinha quebrado a cara, maxilar, perna, braço, quase me deu trombose na perna uma vez que um boi pisou na minha perna. E aí depois disso que eu comecei a montar, que o Flávio viu que eu tinha, né, que eu tinha capacidade, ele achou que eu tinha potencial de estar hoje no meio dos melhores peões do Brasil, ou se não às vezes até dos Estados Unidos. O que ele fez? Ele conseguiu me dar a oportunidade de colocar em Barretos, no Qualify lá na Brahma, na época, né? E aí, só que aí todo mundo fala que cheguei, já fui ganhando, teve sorte, aquela coisa. Só que ninguém vê que nessa época eu tinha que montar no domingo, na etapa da Brahma, e eu tava no rodeio em Pirangi. Se eu parasse na semifinal, eu não precisava nem montar na final, que eu tava com a moto ganha. Isso foi no domingo. E eu falei: não, eu vou lá no Barreto, que lá vai ter uma oportunidade que eu acho que às vezes eu não vou ter de novo. Então eu larguei a moto lá e fui pra lá. Cheguei lá, ganhei a noite em Barretos, ganhei R$500. Quer dizer, já tinha um pedacinho da moto ganha. Aí ele passou no outro dia no Internacional, fui o segundo a passar pro Internacional. Na quinta-feira eu parei no Terrorista, ganhei a noite, ganhei 3 mil. Já tirei a moto, então já estava na vantagem. Então não é só a sorte que você tem que largar certas coisas que está garantida e ir pelo duvidoso, mas com a confiança que você vai conseguir passar aquilo lá e ganhar. E hoje tá onde eu tô. Tive muitos problemas com machucado até hoje, às vezes não fui um campeão mundial ainda porque me machuquei demais, teve muita coisa que atrapalhou um pouco, mas sou gratificante, sou satisfeito com a minha carreira, graças a Deus dei conta de sustentar minha família, ter um nome hoje reconhecido praticamente no mundo inteiro. Então acho que é isso que importa, a gente está satisfeito com o que você fez. Toda vez que eu montei num boi, que eu abri a porteira, foi aquela coisa que eu dei 100% do que eu tinha. Então eu não tive esse problema de soltar boi ou de fazer essas coisas. Então eu sou um cara que eu tenho satisfação e gratidão, sabe, com as coisas que eu tenho hoje e com o que eu fiz. Esse ano a grande história das montarias em touros aqui no Brasil é o World Cup, que vai acontecer em Barretos. E eu não sei se todos já sabem, mas o Paulo Krimber foi o responsável pela vitória brasileira lá na Austrália. A competição é dia a dia, é difícil se antecipar o resultado, e no domingo, quando o Paulo parou no boi, a gente tem imagens maravilhosas disso, quando o Paulo parou no touro dele,
foi que se definiu que o Brasil já era campeão mundial pelo primeiro ano da World Cup. Esse ano o Paulo vai estar aqui com a gente julgando a World Cup. Já está escalado para ser o juiz brasileiro da World Cup. Mas eu gostaria, Paulinho, que você falasse da Austrália, daquele momento de competir coletivamente, que é uma coisa diferente para o competidor de touro, porque sempre a responsabilidade é muito dele. Se ele cair, ele perdeu o dinheiro, não tem problema. Numa Copa do Mundo, se ele cai, ele ou vai bem ou vai mal, depende o resultado para o país dele também. Ele pode afundar toda uma equipe se ele mal. Então a responsabilidade é muito maior. Fala um pouquinho da Austrália e desse modelo de competir em grupo pra gente. Que nem você comentou agora, Flávio, você competir num evento normal, num rodeio normal, é muito individual. Se você caiu, você baixa a cabeça, fica bravo, dá murro na cerca, faz o que você quer, mas é seu, o problema é seu, você não prejudicou ninguém. Mas na Austrália foi uma experiência muito nova, uma experiência muito legal. Eu acho que se a gente pudesse montar todo final de semana daquele jeito, com aquela mesma emoção, era uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque você está montando com 4, 5 competidores lá, que é o nosso grupo, né, do Brasil. Então é você e mais 4. E a coisa bacana que tinha lá não era assim, tinha uma regra que você tinha que escolher 3 notas, o capitão tinha que escolher 3 notas. Quais seriam elas? Não dava para você ter as 5 notas e tirar 3 depois do final. Ele tinha que parou um peão, tirou 85, ele tinha que fazer sim ou não. E ele estava correndo o risco depois dos outros 4 não cair, não parar ninguém, ele perdeu os 85. Então foi uma coisa que foi aquela coisa de introdução, sabe? O Adriano confiou muito na gente, a gente montando em conjunto, parece que a gente monta com o outro, sabe? Não é ser sozinho, individual, você montou ali. Na hora que cada montaria dos 4 companheiros que estavam montando no mesmo time, parecia que você estava indo junto, sabe? Você montando na garupa do boi, com aquela coisa, aquela emoção. Eu achei que fosse me dar um infarto, o Adriano achou que fosse infartar, porque é uma emoção tão forte, aquela coisa de ser eu, do jeito que eu tava, vou falar a verdade, podia trazer o boi que fosse lá, que eu não caía. E eu, na verdade, fui o único que não caiu de nenhum boi dos 5 dias, de todos os países, foi o único que parou em todo. Mas, que nem o Flávio falou, teve aquela montaria minha da semifinal no último dia, coincidiu de pegar, os brasileiros pegar os touros mais duros que tinha naquele dia. Parece até que foi dado, não foi dado, mas foi uma coincidência muito grande. Então até o Guilherme caiu, o outro caiu, e foi aquela coisa que ficou meio um drama. Só que a minha montaria, na hora que eu completei os 8 segundos, já foi anunciado que nós tínhamos ganhado. Aí na final eu parei no outro touro que estava invicto também, um tal de Budeixa, que aí nós ganhamos com 230 e tantos pontos na frente do Canadá, que foi o time segundo. Então foi uma coisa muito gostosa. Ô Paulo, você não estava competindo, mas o Adriano já disse que eles chegaram de salto alto e assumiu também isso, porque ele substituiu o Paulo Klimber no México, né? No México a gente perdeu a Copa, porque o Paulo também estava machucado, não pôde ir lá, e o Adriano, a justificativa dele foi que excesso de confiança do time brasileiro. O que você acha que aconteceu no México? Sei lá, eu acho que é um pouco que você está falando, que a gente deu uma mudada no time. Eu acho que se tivesse sido o mesmo time, não que eu fiz diferença, pode ter sido que eu tenha feito, não no fato de montaria, porque a capacidade dos que foram era muito melhor que a minha, ou se não igual, mas é a questão da gente estar naquela confiança de chegar ao mesmo time que ganhou um ano passado, um ano anterior, e chegar lá arrebentando. Então o Adriano chegou como capitão, que ele foi capitão na Austrália no primeiro ano, no México no segundo ano ele teve que participar. Então acho que deu uma mudancinha, então deve ter sentido, sei lá, às vezes sentiu a falta, porque a gente tem os peões mais antigos, eu, Adriano, o Sabão, todo mundo pro Robson, o Renato, então é aquela coisa de um gritar com o outro, da incentivação. Alguns peões não gostam, mas a gente já gosta, então é uma coisa que anima. Talvez o Adriano sentiu um pouco dessa coisa, sabe, dessa motivação que a gente teve na Austrália, talvez estava um pouco mais frio lá, gelado. Eu acredito que tenha sido isso. E também a gente não pode acreditar que tudo você vai ganhar, que você tem a época, né? Que uma hora o outro ganha, o outro perde, nem que estar preparado para tudo. Mas capacidade de ganhar, eu acho que ninguém tem mais capacidade do que o Brasil. Isso aí não tem, sem sombra de dúvida, o Brasil é o melhor time de montar em touro que pode existir hoje no mundo. Vamos ver no Barretão, vai ser a grande revanche. Eu acredito que os americanos e os... Tá correndo dele, corre! Ó, cara! Corre, rapaz, corre do cachorro! Corre! Corre, chega o pé na orelha dele! Sai correndo dele, corre!